Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Práticas Clínicas do Processo de Cuidar na Saúde do Adulto. Essa semana o nosso caso clínico vai abordar a doença tuberculose pulmonar. Estima-se que 1/3 da população mundial pode estar infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. A maioria dos casos ocorre entre os indivíduos de 15 a 49 anos de idade e cerca de 12% dos casos novos mundiais de tuberculose entre os adultos é co-infecção com o vírus HIV. Mas o que é bacana dizer é que os epidemiologistas enxergaram que a taxa de incidência de tuberculose no Brasil vem exibindo uma queda importante e de modo semelhante também se observa aí a diminuição da taxa de mortalidade por tuberculose no Brasil. A faixa etária mais acometida é a do adulto jovem, com 93% da doença em maiores de 15 anos. Nos últimos anos, tem-se observado um grande número de casos nos idosos, uma tendência que está intimamente relacionada ao aumento da expectativa de vida, né? A forma mais comum da doença é a pulmonar. E com relação a doenças associadas à AIDS, a tuberculose ela ocupa o 3º lugar entre as ocorrências no momento da notificação das doenças AIDS. Bom, nosso caso clínico trata-se de um jovem de 35 anos de idade que, além de apresentar tosse, também demonstra outros sinais característicos de tuberculose, além de mostrar, por exames laboratoriais baciloscópicos, as características marcantes para fechar-se o diagnóstico da doença. Mas antes de falarmos do nosso caso clínico, nós vamos conversar um pouquinho sobre tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Afeta pulmões e outros órgãos do nosso corpo que nós vamos aprender daqui a pouco. A doença é uma das que mais mata jovens e adultos, ultrapassando inclusive o HIV/AIDS. Bom, equipe, a literatura traz que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, ela é provocada por um micro-organismo e de fácil contágio. E ela tem uma distribuição nacional. No Brasil, estima-se que a ocorrência de 70 mil novos casos por ano. É muito, né? E é uma doença que atinge pulmões, mas também pode acometer outros órgãos, como os gânglios, os rins, os ossos, os intestinos e as meninges, provocando, nesse caso, a neuro-TB. A doença tem bom prognóstico, porém ela precisa ser tratada da forma adequada, utilizando adequadamente as medicações específicas para o tratamento. Heinrich Hermann Robert Koch foi um médico patologista e bacteriologista alemão. Ele foi um dos fundadores da microscopia e um dos principais responsáveis pela atual compreensão da epidemiologia das doenças infecciosas e transmissíveis. Dentre as suas principais contribuições para a ciência médica, incluem a descoberta da coloração de bactérias para o estudo no microscópio, tipo as gram-positivas e gram-negativas, com respectiva identificação e classificação, e também a descoberta em 1882 do bacilo da tuberculose, por isso chamado então o bacilo de Koch. Sumariamente falando, os bacilos alcançam a via respiratória, atingem a periferia do pulmão e ali ele vai iniciar então um processo inflamatório. Após esse momento, ele vai ser englobado por macrófagos e transportado para os linfonodos hilares e mediastinais. Mas nesse processo inflamatório, ele pode construir raízes profundas no tecido pulmonar, provocando o que nós chamamos de necrose caseosa.
A necrose caseosa ou caseificação ocorre por uma mistura de desnaturação de proteínas e digestão enzimática nessa guerra entre a bactéria e as células de defesa do nosso organismo. Assim sendo, seu aspecto ele é pastoso e na literatura ele é comparado a um queijo, com alguns núcleos fragmentados, provocando então uma espécie de perfuração. Por isso a gente fala caseosa. Eu quero chamar a sua atenção para essas formações, olha, bem delimitadas, estão vendo? Circulares, algumas ovaladas, que se formam então aqui no parênquima pulmonar, em decorrente aí dessa infecção, dessa guerra entre o micobactério e as nossas defesas. Esses nódulos são as necroses caseosas. Aqui uma outra imagem que também evidencia os cásios, né? São essas redomazinhas e elas vão estar cheias de perfuração, semelhante a queijo mesmo. Vamos olhar nas imagens que se seguem. Aqui vou mostrar para vocês a tuberculose na sua latência, né? Então as bactérias ficam aqui quietinhas, latentes, até o momento em que encontra a oportunidade para se disseminar. E na oportunidade ela começa então a se difundir e olha, provocar aqui os casos. E nesse caso aqui, uma tuberculose miliar, que ela é considerada também de uma complicação da tuberculose, e ela assume também lesões na pele. E a tuberculose miliar, ela provoca a difusão, a disseminação de pequenas lesões aqui em todo o pulmão. Aqui uma imagem progressiva da lesão novamente, né? Olha só, aqui na fase latente, já na fase caseosa e aqui já com um comprometimento importante do parênquima pulmonar. Aqui nessa imagem eu quero só mostrar para vocês como que acontece a transmissão de um indivíduo infectado à nossa esquerda, né, para o indivíduo sadio que está à nossa direita. Então o paciente tosse, espirra ou mesmo fala, né, e as gotículas que estão preenchidas pelo bacilo entram pelas vias aéreas do nosso paciente e acomete então ali o seu pulmão. Lembrando que a transmissão do bacilo de Koch ela acontece por meio de aerossóis, que são partículas muito pequenas, menores do que 5 micras, e por serem leves e pequenas, elas ficam ali suspensas no ar, né, por um certo tempo, e por esse motivo ela é uma doença de transmissão mais fácil por conta do tamanho e da leveza das partículas que contém aí o micobactério. A tuberculose tem sinais e sintomas que a princípio se assemelham a um estado gripal, porém nós precisamos observar a continuidade, né, dos sintomas desse paciente, porque uma tosse com mais de 2 a 3 semanas já não é aí mais um sinal sugestivo de gripe, e sim de uma doença mais preocupante. A tuberculose tem início insidioso, ou seja, de forma silenciosa, com sintomas a princípio inespecíficos na sua fase inicial. E com a progressão da doença, o paciente pode apresentar sintomas como a perda de apetite e, consequentemente, perda ponderal. Ele pode apresentar dor torácica, cansaço, suores de característica noturna. Então, o nosso paciente ele tem uma sudorese profusa que chega a molhar o lençol, uma febre de aparecimento, de acontecimento vespertino, é a característica dessa febre na doença. E o paciente, então, ele pode também apresentar a tosse, que é, de princípio, seca, e posteriormente ela se torna produtiva com a eliminação de escarro mucoso ou purulento, podendo assim evoluir para um escarro hemoptóico,
E a hemoptise ela vai estar presente em 25% dos pacientes que desenvolvem tuberculose. Uma preocupação com relação à tuberculose é que o paciente ele pode permanecer sintomático por meses antes do início, aliás, antes do diagnóstico ser realizado. Tipo, ele começa a apresentar tosses, essa febrezinha à tarde, transpirando à noite e outros sintomas característicos, e quando chega a diagnosticar a doença, já tem mais de mês que o paciente tem apresentado sinais e sintomas. E esse retardo no fechamento do diagnóstico pode apresentar consequências graves tanto para o controle da tuberculose, porque esse paciente vai transmitir o bacilo, uma vez que ele não sabe que tem a doença, como também para o indivíduo, porque a doença ela pode rapidamente acometer e comprometer, vamos dizer, o parênquima pulmonar e dessa maneira comprometer definitivamente a função respiratória desse paciente. O diagnóstico da tuberculose se baseia em 4 pilares. A história clínica epidemiológica, onde o paciente ele vai chegar com sintomas que são característicos da doença, em particular o relato de tosse, sudorese noturna, febres vespertinas e perda ponderal. Esses são os 4 sintomas que normalmente estarão no início em conjunto. Com esses relatos de sintomas, o médico vai pedir a amostra do escarro, para que faça-se a baciloscopia. Esse escarro ele pode ser coletado 2 ou 3 amostras, com intervalo de 8 horas de uma para outra, sendo que uma das amostras obrigatoriamente precisa ser coletada de manhã em jejum. É importante ressaltar a necessidade da orientação para que o paciente, ao coletar a amostra em jejum, que é a matutina, ele precisa fazer a higiene oral tão somente com escova de dente e água. Ele deve evitar o uso de creme dental. Depois da higienização, ele coleta então a amostra matutina. O teste tuberculínico cutâneo, ou também conhecido como PPD, ou a reação de Mann-Tocks, é um método auxiliar. E quando ele está positivo, ele indica apenas que a presença de uma infecção, não necessariamente é um diagnóstico da tuberculose doença. Ou seja, a prova tuberculínica positiva pode apenas indicar que o indivíduo ele teve o contato com o micro-organismo, não necessariamente que ele desenvolveu a doença, certo? Isso precisa ficar bem esclarecido em nossa cabeça. Vamos ver aqui como que funciona, então, a aplicação do teste tuberculínico aqui na região intradérmica da face anterior do braço. Veja só, faz-se então a inoculação na derme, por isso intradérmico, de 0,1 ml do composto tuberculínico. Essa induração vai ficar formada, o profissional vai circular essa induração com uma caneta e 72 horas depois esse teste vai ser lido por um profissional do laboratório.
Então, como eu já disse, a leitura ela vai acontecer de 72 a 96 horas após a aplicação, normalmente faz com 72, e a induração ela vai ser medida com uma régua, e aí vai-se então observar o tamanho desse resultado, né? Então, de 0 a 5 milímetros é um resultado, um fator negativo, de 5 a 9 ele é indeterminado, e acima de 10 nós temos aqui um fator forte, né? Um reator forte, que indica pelo menos que o indivíduo ele teve contato com a bactéria da tuberculose. Reforçando, não necessariamente ele tem a doença. Aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês como vai se fazer a leitura então. E na radiografia de tórax nós vamos conseguir visualizar aqui os cásios, estão vendo? Aqui, olha, à nossa direita, olha só, que são essas nodulações bem circunscritas. Vejam do lado direito também desse pulmão, que são aí então característica bem marcante da doença tuberculose. Aqui nessa outra imagem também nós conseguimos enxergar aqui, olha, os cásios, né, formadinhos, e aqui em cima também é possível se enxergar. Tuberculose, então, é uma doença que tem tratamento e ela tem cura. Porém, a cura vai depender da adesão adequada à medicação que vai ser prescrita pelo profissional médico. Então, o tratamento, grande parte dele é conduzida em regime ambulatorial. A hospitalização vai estar restrita para os casos graves da doença, e a medicação de uso diário deve ser administrada numa dose única, e o paciente precisa estar em jejum para tomar a medicação. É importante lembrar que a medicação ela precisa ser usada diariamente, independente se o paciente tiver que fazer algum procedimento cirúrgico, algum exame que exija o jejum. Tá? Então, se o paciente for fazer cirurgia ou algum desses tipos de exame, precisa avisar o profissional médico que ele está em uso de medicação para tratamento da tuberculose. Bom, os tuberculostáticos mais comuns iniciados na primeira introdução da medicação é o sistema RIP, RIP porque é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Por isso o RIP que é o início, né, do nome aí dessas 4 medicações. E esse esquema de tuberculostáticos vai precisar ser utilizado pelo paciente diariamente, de 6 a 9 meses, dependendo do caso do paciente. Então, essa avaliação de tempo, quem vai fazer é o médico, e é ele que vai prescrever aí o tempo de tratamento para cada paciente. Essa daqui é uma das cartelas de medicação, são comprimidos grandes, né, um pouco incômodos para se deglutir, provocam sim algumas reações desconfortáveis, mas que passam nos primeiros dias de uso. Tá? E o importante é então estimular o paciente à adesão adequada, correta, diária desse tratamento. E nós podemos respirar aliviados, porque tuberculose é uma doença infecciosa, é contagiosa, porém ela tem cura. Basta aderir adequadamente ao tratamento. Essa é a informação que nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos multiplicar entre a nossa população. E é importante ressaltar, uma vez que estamos falando dessa doença, que o dia 24 de março foi escolhido como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Nessa data, vários serviços de saúde desenvolvem campanhas, em particular aqueles serviços que lidam diretamente com a tuberculose, para conscientizar a população com relação aos cuidados para se prevenir a doença e também a necessidade de adesão ao tratamento quando já se está infectado pela bactéria.
Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês de tuberculose era isso. É claro que é muito pouco diante de todo o conhecimento que se tem construído com relação à doença. Mas eu trouxe para vocês informações necessárias para que nós possamos, então, discutir o nosso caso clínico. Vamos lá? Muito bem, depois que falamos um pouquinho sobre tuberculose, vamos entender o que está acontecendo aqui com esse nosso paciente. Durante a visita domiciliar mensal, o agente comunitário de saúde detectou uma situação preocupante. O pai de família, 35 anos de idade, tosse muito. O agente indagou sobre há quanto tempo a tosse existe e obteve a resposta de que surgiu nas últimas 3 semanas e que está acompanhada de catarro. Com isso, o agente já ficou com a orelha em pé. O paciente acredita ser um resfriado comum e persistente devido à ausência de uma alimentação adequada e à falta de apetite. Por isso, não procurou uma ajuda profissional. Lembra-se que eu falei da preocupação com a tuberculose? Que quando se fecha o diagnóstico, o paciente já tem alguns dias, semanas ou até meses que está apresentando aí os sinais e sintomas e que a doença já está ativa. A preocupação é que nesse tempo em que ele ainda não sabe que está com a doença, ele está transmitindo. Continuando então, ao exame físico, ele encontra-se orientado no tempo e no espaço, acianótico, palidez cutânea mucosa moderada, tem peso de 54 kg, altura de 1,77. Esse paciente está emagrecido. Tem febre de 38 graus, dispineico aos esforços, tórax está simétrico, sem abaulamentos. Respiração tóraco-abdominal, muito característica da respiração no homem. Predominantemente abdominal. Tosse com expectoração e aspecto mucoide. Olha, atenção. Hemoptise, fraqueza, dor torácica pleurítica, que é aquela dor que surge, lembra quando estudamos pneumonia? Durante a palpação bimanual. Tem murmúrio vesicular reduzido, está estertorando, demonstrando que tem secreção ali naquele pulmão, né? E permanecendo após expiração completa e tosse. Sistema nervoso sem alterações, reflexos profundos estão normais, tem o sistema osteoarticular sem alteração alguma, refere, olha, sudorese noturna, emagrecimento com perda poderal de 10 quilos em 5 meses e febre vespertina. Então nós vimos aqui todos os sintomas característicos de tuberculose. Foram realizados os exames laboratoriais de baciloscopia do escarro, com resultado positivo, e a prova tuberculínica diária de endurecimento de 10 milímetros. Olha só, acima de 10 de enduração já me mostra que o paciente pelo menos teve contato com a bactéria. E a radiografia de tórax evidenciou lesão caseosa em ápice de pulmão direito. Após a definição do tipo de caso, o tratamento proposto seguiu a recomendação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Nosso paciente, então, apresenta sinais vitais estáveis, aqui apresentando um pico de temperatura, né, de 38 graus. Ele relata uma perda ponderal, e isso é evidenciado aqui pelo índice de massa corporal. Nós vamos ver nesse quadro, que é um paciente que está aqui, olha, abaixo do peso. Ele tem um PPD com a enduração maior do que 12 milímetros, pesquisa positiva para o bacilo tuberculosis em 2 das amostras de escarro, e na radiografia de tórax, lesão caseosa em ápice de pulmão direito. Eu destaco aqui então para vocês quais são as condições que nos chamam a atenção e nos trazem, né, nos conduzem a um raciocínio para a construção aí do plano de cuidados de enfermagem para esse paciente de 35 anos de idade. Então veja, o paciente acredita ser resfriado comum e persistente devido à ausência de alimentação adequada e à falta de apetite, por isso não procurou ajuda profissional. Ou seja, é um paciente que ele tem total desconhecimento do processo de saúde e doença. Um paciente que apresenta uma perda ponderal, ele tem temperatura elevada, o padrão respiratório dele não está bacana, tá vendo? Evidenciado aqui por
dispneia, tosse com expectoração e a ausculta estertores. E aqui eu evidencio então ainda para vocês a perda ponderal importante. Vamos ver nos próximos slides quais são os diagnósticos de enfermagem que nós podemos levantar para esse paciente. E esses aqui então são os diagnósticos de enfermagem que nós podemos elencar aqui no plano de cuidados para esse paciente com tuberculose. Conhecimento deficiente relacionado ao processo de doença, caracterizado por, é o que eu quero que vocês procurem, hipertermia relacionada ao próprio quadro infeccioso pulmonar, nutrição desequilibrada, menos que as necessidades corporais, e o que eu sugiro de atividade é para que você busque no livro Nanda ou na Carpenito, onde você vai encontrar esses diagnósticos de enfermagem, estabeleça aí quais são as características definidoras baseadas no caso clínico que eu apresentei para vocês, tá bom? E nós temos então ainda a desobstrução ineficaz de vias aéreas e o controle ineficaz da saúde. Evolua nesse trabalho, faça o exercício para que você consiga aprender o trabalho do manuseio do Nanda e do Carpenito. Bom, se você chegou até esse slide, eu sugiro que você interrompa a apresentação, faça o exercício sozinho e depois retome exatamente aqui nesse ponto, porque nos próximos 2 slides que eu vou seguir estão já a resposta das características definidoras para os diagnósticos que foram elencados. Sigam a minha sugestão, tentem fazer sozinhos primeiro, depois vocês olhem os próximos slides que se seguem, tá bom? Um abraço. Pessoal, muito bem, muito obrigado por estarem comigo até aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula. Forte abraço, tchau, tchau.